Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sintoniza Mente e Coração e hoje estamos aqui para celebrar o Dia da Mãe e por isso o título do nosso episódio é Supermãe, uma necessidade, uma obrigação ou um desejo, algo que nós vamos tentar aqui explorar ao longo deste episódio e perceber como é que foi aqui evoluindo o papel da mãe ao longo do tempo e por isso começo por perguntar-te, a teu ver, na tua opinião, quais achas que foram as mudanças mais marcantes na evolução do papel da mãe? Eu acho que, antes de mais, bem-vindos e olá a todos. O papel de mãe foi evoluindo e, aliás, este episódio vai encaixar no nosso primeiro episódio, onde falámos do meu feminino, onde nós percebemos efetivamente que houve uma evolução do papel da mulher na sociedade e, consequentemente, isto também trouxe evoluções para o papel de mãe. Se antes as mães estavam por casa e cuidavam dos filhos e da casa, era esse o papel da mãe, o papel de cuidadora só. Neste momento, a mulher, assumindo outros papéis na sociedade, deixa de ser só mãe e esposa e passa a ter o papel de profissional. E eu acho que o desafio maior nesta evolução do ser mãe é precisamente conciliar a vida familiar, o ser mãe, com os outros papéis que ela tem, porque isto muitas vezes, e entro já aqui a pé juntos no tema, isto muitas vezes vai trazer à mãe um sentimento de culpa de não estar a ser não estar a ser a supermãe, como nós intitulamos este episódio, não estar a ser a supermãe que muitas vezes na cabeça dela é aquilo que ela acha que tem que ser e que às vezes a sociedade também espera das mães, ok? E acho que foi esta a evolução maior, que houve esta diferenciação nos papéis e que traz aqui consequências. Estás a dizer isso e estás-me a remeter também para um episódio em que falámos sobre as crenças e precisamente quando referiste as crenças limitantes e mais especificamente não merecimento e insuficiência e remeteu-me muito para isto, porque apesar de termos evoluído no papel de mulheres, de mãe, enquanto exercemos mais papéis, mas ao mesmo tempo acho que ainda há muitas crenças associadas às responsabilidades que a mulher deve ocupar enquanto mãe. E eu até vi um vídeo um destes dias muito engraçado em que basicamente era uma rapariga que estava a entrevistar pessoas na rua e ela perguntava o que é que as pessoas faziam quando chegavam a casa do trabalho. As mulheres respondiam que iam tomar banho, ou iam fazer o jantar, iam cuidar dos filhos e iam para a cama. Os homens respondiam que quando chegavam, tomavam banho e sentavam-se no sofá. Exatamente. Ora, não é a regra geral, obviamente, já começam a existir exceções e também sempre houve, não é? Há casos excepcionais e espero que comecem cada vez mais a ser recorrentes. Mas o que é certo é que em muitas famílias isto ainda continua a acontecer. Ou seja, a mãe continua a assumir um papel muito de cuidadora. A responsabilidade no cuidado à criança, não é? E à família em si, não é? Porque fazer o jantar também, sim. O jantar não só para o filho, mas também para o marido ou para o companheiro, sim. Exatamente. E acho que isto é muito interessante, percebemos que há evolução sim, se calhar não há ainda aquela evolução que pensamos que se calhar já existe, ou que já há a liberdade para existir, não é? E repara, isso também vai de encontro àquilo que nós falámos no Dia do Pai, não é? Sim. Portanto, isto encaixa, porque para alguém ser mãe também tem que haver um pai por detrás, não é? Sim. Houve ali, em algum momento, quer estejam juntos, quer não estejam, em algum momento houve ali um encontro entre o pai da criança e a mãe e, portanto, uma mãe existe. Para haver uma mãe tem que haver também um pai por detrás. Seja qual for o papel do pai, ativamente ou não, na vida daquela mãe também, mas da mesma forma, e às vezes eu na mentoria de pais, uma das coisas que eu digo que é as neurons dos pais muitas vezes e aqui mais especificamente para as mães eu não sou boa o suficiente, eu não dedico atenção suficiente ao meu filho e que, sobretudo em momentos de desafio
E, por exemplo, a adolescência é uma fase em que os desafios aparecem naturalmente, não é preciso andar atrás deles, eles vêm ter convosco. E quem não está ainda nessa fase, espere um bocado lá chegar. Os desafios aparecem e muitas vezes aí, eu, no papel de mãe, eu sou mãe, questiono-me, será que eu fiz bem? Será que eu estou a cumprir com o meu papel? Muitas dúvidas, muitas inseguranças surgem associadas ao papel de mãe, que põe muita coisa em causa e que me põe a mim, não só enquanto mãe, mas eu enquanto pessoa em causa. E isto despoleta aqui uma série de situações, de questões emocionais que podem levar a um desgaste, que podem levar a stress, a subcarga, em que eu ponho tudo em questão. E isso pode ser muito prejudicial depois para o ambiente familiar, para o contexto familiar. Porque quando a mãe tem todos estes senãos, isto vai ter impactos na relação com a criança, com o filho. E até no próprio casal e na família, Sim, porque ela vai acabar por descarregar a própria frustração e o cansaço, muitas vezes, no tempo que se calhar podia ser de aproveitamento. Sim. E eu até costumo dar muito este exemplo, porque acho que tem muito a ver também com a questão das prioridades. Porque já que a própria mãe hoje em dia também trabalha, e muitas vezes o pai, e ambas sabemos que hoje em dia na sociedade as pessoas estão cada vez a assumir cargos profissionais cada vez mais importantes e a nível de tempo, consome sempre muito tempo e às vezes o trabalho acaba também por vir para casa. Sim. Porque os telefones, os mails trazem o trabalho até casa. E esta gestão torna-se ainda mais difícil. E aqui, se calhar, o que hoje também procuramos sensibilizar aqui um bocadinho e trazer são algumas estratégias e aqui a sensibilização para o autocuidado da própria mulher enquanto mãe. Aqui a questão também da gestão do tempo, das prioridades, porque muitas vezes o que eu sinto também é que nós mulheres, derivado também destas crenças que trazemos, é que temos se calhar pomos um peso maior em nós do que se calhar até os outros acabam por pôr. E aqui é percebermos o que é que está ao meu alcance fazer, o que é que não está, o que é que eu posso largar um bocadinho a mão e atribuir responsabilidade. Certo. Às vezes... Olha, essa parte da gestão do tempo e essa questão de trazer o trabalho para casa é muito frequente. E lá está aquela parte que eu há bocado dizia de conciliar a vida familiar com a vida profissional. E hoje em dia nós temos mulheres em lugares de chefias, ainda bem, temos mulheres empreendedoras e esta parte do empreendedorismo é muito desafiante. E eu trabalho por conta própria, portanto eu estou nesse papel também, que é muitas vezes como quem trabalha por conta própria conhece esta realidade, que é por vezes há trabalho, por vezes não há. Então eu tenho que aproveitar quando há. E este eu tenho que aproveitar quando há obriga por vezes a assumir responsabilidades numa fase em que parece que vem tudo, e este vir tudo eu não posso negar trabalho, eu não posso, e esta exigência de mim enquanto profissional que se vai, sem dúvida alguma, refletir na minha vida familiar. Menos tempo para a família, sobrecarga, porque eu vou estar a mil e com o meu pensamento, não vou estar realmente presente, vou estar ali sempre, se calhar os miúdos, faço ali a rotina, o jantar, que tu estavas a dizer, o jantar, quem tem crianças pequenas, os banhos e mais não sei o quê, pô-los na cama, porque no dia seguinte é dia de escola, é dia de trabalho, mas eu ainda vou ficar a trabalhar. E isto traz um desgaste enorme à mãe, à mulher / mãe, e pode haver aqui realmente algumas exigências. Além de que, e falando aqui especificamente, nós estamos aqui a falar do papel de mulher, isso nós já falámos lá atrás, mas sim do papel de mãe. Muitas vezes também vem muito o julgamento do outro em relação, não é uma boa mãe, é uma boa mãe, e tu vês isto. Basta veres uma notícia na televisão sobre uma situação qualquer que aconteceu e tu fazes esse julgamento. Como é que é possível alguém fazer isto a um filho, alguém fazer isto... Estamos a falar de situações se calhar mais graves e é verdade que isso acontece, mas muitas vezes existem crimes macabros. Olha, houve uma vez uma situação de uma mãe que se suicidou e antes de suicidar levou consigo os filhos também para a morte. Isto foi cá em Viseu.
E já foi há muitos anos, já foi há alguns anos. E foi algo que me deixou, na altura, completamente chocada. E eu pensei, meu Deus! E foi algo, eu não vou aqui descrever ao pormenor, mas foi algo que foi um crime macabro. Foi algo com muita brutalidade. E eu pensei, como é que é possível? Entretanto, eu tenho uma visão um bocadinho diferente, porque eu consigo perceber o que está por trás. Isto não é concordar, atenção, é perceber efetivamente a dinâmica por trás. Porque estamos a falar, se calhar, de uma mãe que já estava, pelos vistos, em depressão, portanto, já estava num estado depressivo, claramente a sentir que não estava a conseguir dar resposta às exigências que lhe eram colocadas, se calhar perceber que ela estava a ser, ou seria a única responsável pelo cuidado aos filhos, e tendo em conta, apesar de haver ali um pai, mas que trabalhava por turnos, porque havia ali umas situações por detrás, e percebermos esta dinâmica. Portanto, eu sou mãe, tenho ao meu cuidado 2 filhos pequenos que são totalmente dependentes de mim e eu estou num estado emocional que não consigo corresponder. Qual é a solução que eu vejo aqui? Havia outras soluções. Eu que estou de fora, vejo outras soluções. Num momento de desespero, de angústia total, e a depressão pode trazer isso. Se calhar não vemos essas soluções alternativas. Sim, até porque a pessoa não está totalmente consciente. Não está completamente fora de si naquele momento. E isto remete-me para um assunto que é cada vez mais falado, e ainda bem, mas é um assunto muito, muito sério, que é o burnout parental. E o burnout parental vem precisamente desta situação de esgotamento, uma percepção de esgotamento em que eu sinto que o meu filho, repara, há sempre esta ideia idílica de ser mãe, que é ser mãe é a coisa melhor que há, é maravilhoso. Mas ninguém nos avisa que vai haver noites mal dormidas, ninguém nos avisa que vai haver momentos em que a criança não para de chorar e se calhar apetece-me atirar a criança pela janela. E atenção que eu estou aqui, nunca o fiz, que eu sou mãe, mas sentir isto não tem mal nenhum, isto é normal de ser sentido, é o nosso desespero, é a nossa exaustão, é os meus limites que estão ali a ser testados. Somos seres isto humanos. está tudo bem, ok? Agora, entre o pensar e fazer vão dois mundos, não é? Mas é precisamente nestes momentos de desafio, e há crianças desafiantes, quer enquanto bebês, logo quando nascem, e eu não estou minimamente preparada para isso, quer depois quando são mais crescidos noutras situações. E por vezes, repara, falamos aqui de depressão pós-parto, que é muito comum. Falamos de burnout parental. São todas situações clínicas, não estamos a falar de uma coisa leve, estamos a falar de situações clínicas que muitas vezes, eu diria que muitas vezes não são detectadas porque não são suficientemente valorizadas e porque há uma vergonha por detrás. Porque no momento em que eu assumo que eu estou em depressão enquanto mãe, ou que eu estou num burnout enquanto mãe, eu tenho vergonha de assumir isto porque isto vai pôr em causa. É mais uma acha para a fogueira. Sim. É mais, isto prova que eu não estou a ser capaz. Isto prova que eu não estou a conseguir. E esta crença limita-me na procura de ajuda. E depois é aquelas pressões sociais, no fundo, que é... há tanta gente que queria ser mãe e tu foste mãe e estás-te agora aí a queixar. Completamente. Se não querias tê-los... E já aconteceu haver casos em que na própria altura em que a mãe estava a ter a criança, as enfermeiras viram-se e dizem na altura de as fazer não borrou assim, não sei... Tudo isto são pequenas coisas que, para uma mulher que está ali com as hormonas todas completamente desreguladas... E numa situação provavelmente nova. E lá está, e muitas vezes nova quando é o primeiro filho. São coisas... E é preciso ter em conta que, tendo em conta os níveis de ansiedade e depressão, que estão cada vez a aumentar mais, muitas vezes estas mulheres, quando vão ser mães, já apresentam estes quadros. Já têm histórico e não é do papel de mãe. Sim, e só tendem a piorar-se com a maternidade. E a culpa não é da maternidade, só que muitas vezes estão, por exemplo, a tomar antidepressivos, quando a partir do momento que engravidam têm que deixar de os tomar, isso gera logo ali... Uma descompensação. Lá está, ela não tem tempo para lidar com essa... com o facto de ter que regular-se novamente ao nível antes, como é que vai lidar quando as hormonas vão estar completamente alteradas? E isso é preciso ter em consideração e acho que vai ser cada vez mais frequente. Sim. E depois também aqui a rede de suporte, porque se por um lado a pressão social é muita, também é importante haver uma boa rede de suporte para a mulher,
para que ela não se sinta desamparada nesta hora. E acho que numa altura em que há tanta informação, há tão pouco conhecimento. Olha, sabes que essa parte da informação, eu vou usar aqui um termo que ouvi há uns tempos atrás e que me faz muito sentido e cada vez mais em diferentes contextos. Nós hoje sofremos de uma coisa que é a obesidade de informação. E esta obesidade de informação é precisamente isto. O excesso de informação leva a que nós não consigamos filtrar aquilo que é útil para nós. E isso provoca ainda mais ansiedade, ainda mais angústia, porque vamos, se calhar, se eu estou preocupada com um tema, e atenção que isto, o nosso cérebro funciona desta forma, que é quando um tema para mim é importante, e eu até tenho uma ideia sobre esse tema já pré-estabelecida, que pode ser real ou não, isto é, pode ser factual ou pode ser apenas uma opinião, mas como esse tema está na minha cabeça, o meu cérebro vai buscar informação que é congruente com essa crença, o que significa que dentro daquela informação toda que me chega, eu posso estar a descurar a informação que efetivamente me vai ser útil e a alimentar ainda mais esta angústia. Sim. E isto é importante também sabermos disto. Sobretudo nos dias de hoje, porque eu acho que se antigamente o desafio era mais a pressão social, mas se calhar a nível do contexto mais pequeno, não é? As pessoas que estão à nossa volta. E acho que não havia, se calhar, havia, mas as pessoas também não ligavam tanto e era diferente, eu acho. Hoje em dia temos a questão também das redes sociais, em que muita gente expõe apenas aquilo que quer e... que é a parte bonita, muitas das vezes. E as mães, muitas vezes, naquele momento de fragilidade, quando é novo, querem ir perceber como é que outras mães se sentem e às tantas acabam por cair na questão da comparação. Sim. Que tem um impacto também brutal no bem-estar emocional da mãe. Ainda havia um caso esta semana de uma influencer brasileira que foi mãe recentemente e as pessoas, houve uma grande polémica à volta porque as pessoas diziam como é que é possível já ser mãe, já estar com tão boa aparência. Parecia que havia ali assim um certo Photoshop, uma certa inveja não pode ser real, porque as pessoas ao mesmo tempo estão à procura de algo que as inspira, de algo perfeito, mas ao mesmo tempo não conseguem ser confrontadas com a realidade e perceberem que se calhar sim, há mães que passam pior, mas há outras que até passam bem, porque lá está, se calhar tem uma rede de suporte maior, tem aquela pessoa que vai ajudar. O facto de ter condições monetárias mais elevadas também ajuda, porque se calhar conseguem ter alguém para as ajudar em casa e ocupar-se mais da criança e de si. Ou seja, há muita coisa por detrás que influencia depois a forma como a maternidade vai ser vivida. E não é só isso, a própria criança. Há crianças muito mais fáceis do que outras, não é? E atenção, que uma criança em bebê é fácil não significa que o seja mais tarde e vice-versa. Às vezes há crianças que são super tranquilas e fáceis de início e depois têm os seus desafios. As próprias gravidezes. Estamos a falar de pessoas. Sim. Estamos a falar de características que nós não controlamos, nem em nós, enquanto pessoas, nem nos nossos filhos. Portanto, ser mãe é lidar com o desconhecido sempre, é lidar com a incerteza sempre. O que eu costumo dizer, e falaste que aqui o nosso objetivo também é dar algumas orientações, algumas estratégias que possam ajudar a lidar com este stress de ser mãe e que, será que eu tenho mesmo que ser uma super mãe? Será que eu só quero ser super mãe porque é uma obrigação que eu sinto face àquilo que são as expectativas do outro? Será que eu quero ser super mãe porque quero mesmo, porque é um desejo meu? Ou é uma necessidade minha de ser boa mãe? Eu acho que há aqui um misto de tudo isto. Eu acho que querer ser super mãe é uma combinação de uma necessidade, porque eu quero dar o meu melhor enquanto mãe, tenho esta expectativa, é uma necessidade minha, é um desejo meu, eu quero muito, mas também me sinto se calhar um bocadinho obrigada a corresponder a isto. Mas esta obrigação, e isto que fique claro, que não seja uma obrigação porque os outros esperam isso de mim, mas é uma obrigação se calhar de mim para com o meu filho, e isso é diferente. Eu sinto-me na obrigação de ser uma boa mãe para com aquele ser que está ali completamente dependente de mim numa fase inicial e depois ganha cada vez mais autonomia. E deixa-me, eu lido desde sempre com crianças, com famílias,
E uma das coisas que eu digo muitas vezes aos pais, e aqui muito especificamente para as mães, quero deixar aqui esta mensagem: ser uma boa mãe é ser aquela mãe que se torna dispensável na vida do filho. Porque muitas das vezes o que nós fazemos é, quando eles crescem, nós achamos que temos que lá estar na mesma. Não temos que estar, nós temos que deixar ir a criança. Nós fizemos o mesmo, então nós temos que deixar isto. E esta necessidade de estar muito presente na vida do filho, mesmo quando o filho já vai para a faculdade e que já devia ser autónomo, e aliás há estudos que mostram precisamente isso, que os nossos jovens são cada vez menos autónomos e mais dependentes dos pais. Se calhar nós, enquanto mães, também temos aí meia culpa, não é? De certa forma, o nosso papel, contribuímos para isto, mas é importante perceber isto. Ser super mãe não significa que eu tenho que ser super todos os dias. Não significa que eu tenho que estar no melhor todos os dias. Também significa que eu tenho que me permitir descansar, que eu tenho que me permitir dormir se for o caso, e sim, estar se calhar no sofá em vez de fazer o jantar e nesse dia encomendo o jantar ou comemos umas pizzas e está tudo bem. Não vem nenhum mal ao mundo quando isso acontece. Só que, porque não tenho sopa feita, já não sou uma boa mãe, porque a alimentação tem que ser equilibrada. Menos, por favor. É o aceitar, levar as coisas com leveza e com tranquilidade. E perceber, eu costumo dizer, a vida é feita de altos e baixos. E eu dou-te muitas vezes este exemplo. É mesmo este traçado que é importante. Quando nós estamos ligados à máquina e o traçado é uma linha reta, a coisa não é boa, de certeza. Então é bom que haja estes altos e baixos e que eu, no meu papel de mãe, aceite estes altos e baixos como fazendo parte do processo. Eu estou a aprender. Sim, eu acho que até uma das mudanças que houve também, e a propósito também do que falávamos do episódio do 25 de Abril, o 25 de Abril ocorreu há 50 anos, não é assim tanto tempo. Pois não. E estávamos, há 50 anos estávamos numa sociedade em que a mulher estava em casa, o pai é que trabalhava, havia mais, se calhar, dificuldade, tanto a nível financeiro, de recursos, etc. Acho que hoje em dia, as gerações que vieram a seguir, mal houve aquela sensação de liberdade, houve aqui uma necessidade de dar aos filhos aquilo que eles não tiveram. Também. Eu acho, aqui é uma inferência que eu faço, baseado numa análise, não vi isto em estudo nenhum, atenção. Sim. Mas eu acho que tem muito a ver com isto, porque é o facto de eu não tive, então agora eu quero dar. A questão aqui é perceber se nós estamos a dar para o bem dos filhos ou para nós nos sentirmos bem. E acho que aqui, compensar, não é? Exatamente. E acho que corremos no risco de não os preparar para criar dependência. Criar dependência, gratificação imediata, que é algo frequente. E que cada vez está mais presente nos nossos jovens. Não sabem aguardar, não sabem esperar. E o que é que isto gera? Frustração, completamente. Incapacidade de lidar com a frustração. De ser resiliente, de certa forma. E depois leva também problemas psicológicos, muitas vezes comportamentos desviantes. Porquê? Porque não há aquela noção, no fundo, esta consciência, porque não foram criados, e a culpa não é deles. Deixa-me só pegar nisso que tu acabaste de dizer, essa nossa necessidade de dar aos nossos filhos. Nós não tivemos e agora eu tenho posses e eu vou dar. Eu não recebi porque os meus pais não podiam, mas eu agora posso, então tenho que dar. É quase como se fosse uma obrigação de dar. Isto remete muito para ser boa mãe, não é dar coisas materiais. E isto remete-me para uma questão que é importante, que são as necessidades. O que é que eu, enquanto mãe, enquanto pai, mas o que é uma necessidade básica numa criança desde logo? Sentir-se amada e sentir-se segura. No momento em que eu asseguro isto, o sentir-se amada, o sentir-se seguro, isto tem mais a ver com a minha presença efetiva na vida da criança do que aquilo que eu lhe vou dar. E tu disseste uma coisa importante, o darmos cada vez mais aos nossos filhos. Antigamente, e isto é um hábito que se calhar estamos a perder, mas que é importante repensarmos, que é, quando é que nós recebíamos as coisas maiores? Nós tínhamos que esperar pelo aniversário ou pelo Natal, e às vezes não era já no próximo Natal, se calhar era mais tempo porque era algo maior, e esta nossa, guardarmos aquilo
que era o desejo da criança para as datas especiais, fazia com aquilo que tu acabaste de dizer, que é a capacidade, ou que eles agora não têm, que deviam ter, que é a capacidade para aguardar e não a gratificação imediata. E de valorizar. Valorizar, porque eu tinha que aguardar, eu tinha que esperar, eu tinha que me portar bem para receber. Sendo que este portar bem às vezes remete aqui para uma percepção de amor condicionado, mas não é o tema de hoje. Mas percebermos que hoje em dia é muito fácil, até porque com compras online nem sequer temos que ir quase ao supermercado para a criança quer e quase no imediato conseguimos isso. É preciso perceber que ser e ter são duas coisas completamente diferentes. E as necessidades que nós, enquanto mães, temos que assegurar é a necessidade de ser, ok? As necessidades estão associadas ao ser e não ao ter. O ter é desejo. Aqui há tempos, numa formação que eu fiz sobre educação parental, foi-nos dado este exemplo de uma menina que, pá, a miúda fez os 15 anos e os pais achavam que tinham que lhe dar assim uma super festa com tudo e mais alguma coisa, muita animação, muita gente, aquilo foi assim quase um acontecimento, porque os pais tinham essa possibilidade e então davam. E a miúda, que foi, neste caso, ao psicólogo, a miúda estava com o discurso de... Aliás, estava assim pouco entusiasmada. E quando lhe perguntei, então, mas vais ter uma festa super gigante com tudo e mais alguma coisa, não estás entusiasmada? Eu só queria um telemóvel. Então, repara, estes pais que achavam que estavam a dar um super presente à filha, para eles, isto era uma necessidade dos pais, dar aquilo que eles não tiveram à filha. Ela queria um telemóvel. Não sei se era um telemóvel XPT ou se não era, não interessa, mas o que é que aqui está em causa? Os pais não ouviram efetivamente o que é que era o desejo da filha, neste caso para um aniversário, ok? E estavam ali, se calhar, a acolher mais uma necessidade deles do que propriamente uma necessidade dela. Desejo / necessidade, neste caso. E eu acho que aqui nem pode bater com o facto de eles não terem tido isso, mas também com o facto da comparação. Porque eu acho que esta questão, muitas vezes, das festas, das animações, está a vir à moda. E então, se aqueles pais dão aquilo, eu também vou dar, vou fazer, vou acontecer. Tem que ser uma festa em grande. E acontece esta questão da comparação. E tu, às vezes, depois tens pais a dizerem ele tem tudo, tem tantos brinquedos, e depois não brinca com nada. Com nenhum. E depois quando recebem um brinquedo, às vezes parece que aquilo é uma coisa, parece que não tem nada, ou mas então, passado 5 minutos botam para o canto. Ou então a criança recebe um brinquedo todo XPTO e passado 10 minutos estás a vê-la brincar com a caixa em vez de ser com o brinquedo, porque é muito mais divertido se calhar brincar com a caixa, que dá para explorar e ser criativo, que é típico nas crianças, do que propriamente o brinquedo em si, que tem ali 1500 botões com 1500 funcionalidades. Aqui eu acho que isto são tudo desafios no papel de mãe, no papel de pai também, mas no papel de mãe. Mas mais importante aqui é o que é que eu, enquanto mãe... Aliás, uma pergunta que eu costumo fazer sempre é quem é que eu quero ser enquanto mãe? Não é o que é que eu quero ter, é quem é que eu quero ser enquanto mãe. Que tipo de mãe é que eu quero ser? Quero ser uma mãe atenta, quero ser uma mãe disponível, quero ser uma mãe empática. O que é que eu quero ser? E isto precisa de estar claro na minha cabeça. Eu não tenho que ser uma super mãe em função daquilo que a sociedade espera de mim. Eu tenho que ser uma super mãe em função daquilo que eu quero. E reconhecer que há dias não e está tudo bem. E isso até, eu estou aqui com esta experiência na cabeça, desde que começaste a falar nesta questão da segurança, as necessidades que a criança precisa é a segurança e ser amada. Está-me a remeter muito para a questão das vinculações. Sim. E acho que era um episódio interessante para fazermos futuramente, mas acho que se enquadra muito bem esta experiência e falar neste momento, que é a questão dos macacos do Arlo. E aqui acho que explica muito bem isto, em que basicamente havia uma mãe de arame e que tinha um biberon que ia alimentar o macaquinho. Sim. E o macaco de pano, em que simplesmente a criança tinha conforto naquele macaco. E o que acontecia era que o macaco procurava a mãe de pano e não a mãe que o alimentava. Com a necessidade da comida, sim. E o que é que acontece aqui? Isto explica muito eu acho que isto é uma prova daquilo que estamos a dizer, e por isso é que senti a necessidade de falar, porque é a necessidade do conforto, da segurança.
e não só do ter, do... Não é? Se bem que mesmo aí estamos a falar de uma necessidade básica, Sim, que é a alimentação. mas não é o Mas suficiente. no momento em que essas necessidades básicas, alimentação, cuidados de higiene estão assegurados, sono também como Sim. uma necessidade básica na criança, em todos nós vamos, na criança também muito, muito presente, logo a seguir vem a necessidade do afeto, do conforto. E isto é muito importante e muitas vezes, e é que, atenção, há bocado falei em burnout parental, essa é uma das questões que se coloca precisamente no burnout parental, que é quando os pais estão em exaustão, e é muito mais frequente nas mães do que propriamente nos pais, quando as mães estão em exaustão, o sentimento, e isso, para além delas já estarem mal, ainda vem um sentimento de culpa porque não estão a conseguir conectar-se aos filhos naquele momento. Isto é, estar emocionalmente disponível para a criança é demais. Não consigo neste momento. Então, as mães em burnout acabam por estar muito só a assegurar as tais necessidades primárias e não querem, não conseguem naquele momento dar-se à criança porque as necessidades dela própria não estão asseguradas. E nós não conseguimos dar ao outro aquilo que eu não tenho dentro de mim assegurado. Uma das coisas que eu digo, isto é muito importante e se calhar também, remetendo, já vemos aqui algumas estratégias, mas remetendo aqui para um ponto muito crucial, a pessoa mais importante das vossas vidas e vocês mães que estão aí a ouvir-nos neste momento, a pessoa mais importante não são os vossos filhos, a pessoa mais importante são vocês. E são vocês precisamente porque se vocês não estiverem bem, vocês não vão estar bem para ninguém, nem mesmo para os vossos filhos. E esta questão de pôr os filhos à frente para ser uma super mãe, muitas vezes tem consequências nefastas na relação entre a mãe e o filho, porque depois vem também uma cobrança, quando eles são um bocadinho maiores, de que, caramba, eu faço tudo por ele, eu dou tudo, e é uma cobrança sem querer que seja cobrança, mas acaba por ser, eu dou tudo ao meu filho, eu estou lá para ele, eu compro tudo o que ele quer, eu estou sempre disponível para levar para aqui e para ali, e depois agradece-me desta forma. Isto é cobrança. E é uma cobrança porque a mãe não tem as suas próprias necessidades acolhidas. Sim. Pronto. E falavas agora de estratégias. Sim. E se calhar podemos passar aqui a dizer algumas estratégias que no dia-a-dia as mulheres, enquanto mães, podem adotar e que são fundamentais, lá está, para acolher as próprias necessidades e conseguirem, por conseguinte, ser melhores mães dentro daquilo que para elas é ser uma boa mãe. Sim. Olha, eu começava por dizer uma coisa que tu já falaste aí, que é, eu preciso estabelecer os meus limites. E estabelecer os meus limites significa que eu preciso de me conhecer, mais uma vez o autoconhecimento aqui, mas isso vai estar em todos os nossos episódios, mas eu preciso de perceber o que é importante para mim enquanto mulher, e lembrar-me sempre de uma coisa, antes de ser mãe eu já era mulher, ok? Portanto, perceber isto, o que é que para mim enquanto mulher é importante, enquanto profissional, enquanto companheira, o que quer que seja, mas também perceber quem é que eu quero ser, e eu já fiz esta pergunta, quem é que eu quero ser enquanto mãe. Quando isto está claro na minha cabeça, eu começo a definir os meus limites. Portanto, perceber quem eu sou ajuda-me a definir limites, mas também perceber que uma super mãe também sabe delegar. E delegar tarefas significa, eu tenho ali se calhar um pai ao lado que não estou a ver enquanto recurso para me ajudar na educação do meu filho, perceber que há ali se calhar uns avós que também podem estar, e mesmo aquelas mães que estão sozinhas, e eu tenho algumas pessoas que às vezes me dizem assim, mas eu não tenho cá família, o marido trabalha por turnos, ou o marido ou não há um marido, não há um pai presente, e eu estou completamente sozinha, certo? Mas mesmo essas mães, para além do trabalho, provavelmente a criança está na creche, está na escola, sim, e há aí algum tempo, nem que seja na hora do almoço, em que se calhar há um tempo para poderem ter o tempinho para elas. É questão de priorizar, não é? Priorizar. O que é importante neste momento? E atenção, não é sentir mal porque eu tenho 1500 coisas para fazer e tenho uma pilha de roupa para passar a ferro, também é onde está a roupa da criança, mas, vem algo mal ao mundo se eu não fizer isso agora. Se calhar eu neste momento preciso de respeitar o meu corpo e perceber que eu preciso descansar.
que eu preciso de dormir, que eu preciso de recarregar energias, desanuviar. Exatamente. Então, delegar tarefas é importante sempre que possível e é o priorizar o autocuidado. Também, uma coisa muito importante, não sejam duras convosco, sejam compassivas no sentido de aqui bater muito no amor próprio. Eu preciso de aceitar que eu tenho os meus limites, eu preciso de perceber que há dias não, e está tudo bem. É aquela questão de se aquela mãe tivesse feito o mesmo que tu irias lhe dizer, o que é que tu lhe dirias, não é? Sim, porque sim, às vezes ajuda isso, a sim. ser mais compassivos com o outro do que até connosco completamente, mesmos. sim, sim. E às vezes fazer este exercício ajuda também a percebermos se não estamos a ser demasiado duros e às vezes cruéis connosco mesmos. E também aceitar que nesses dias não, portanto, aceitar que esses dias existem, que fazem parte do processo, que vão sempre existir. Não, portanto, não é por agora ganharmos consciência. Ainda bem que existem, porque nos permitem também ganhar consciência de algumas situações. E então, aceitar perante estes dias não, eu vou estar muito menos atento ao meu filho, eu vou estar menos disponível ao meu filho, eu vou ser muito menos paciente e se calhar naquele dia eu vou gritar. E está tudo bem, desde que isso não se torne um hábito. Mas isso poderá tornar-se um hábito precisamente se eu não me priorizar. Porque eu vou entrar lá, está num registro de desgaste e esse desgaste vai ter consequências a médio e longo prazo. Se eu tiver o cuidado de um dia não, é um dia não, amanhã é outro dia e respirar fundo, cuidar de mim, perceber aqui eu não estou bem, então eu preciso de me cuidar, o perceber isto, ganhar consciência sobre isto, é meio caminho andado sim para eu ser uma super mãe e no dia seguinte se calhar já estar mais disponível porque vou olhar para as minhas necessidades. Isso é algo também que é importante. E, claro, o autocuidado. O autocuidado pode ser desde o ir ao cabeleireiro, como pode ser do exercício físico, como pode ser apenas sentar-se no sofá e não fazer nada. Pode ser o encomendar o jantar em vez de fazer o jantar. Às vezes até ter um momento em casal. Aliás, esse era o outro ponto que eu ia referir. Ter um momento em casal é muito importante para quem está em família e não apenas com o filho. E eu digo muitas vezes isto, o cultivar a relação enquanto casal é meio caminho andado. É importantíssimo, é crucial mesmo, porque por várias razões. Primeiro, mais uma vez, se eu já existia enquanto mulher antes de ser mãe, o casal provavelmente também existia antes de haver a criança, portanto é importante cultivar isso. E não é só isso, nos momentos de desafio, se eu sou mãe e tenho ali uma criança ao meu lado, nos momentos de desafio, quem é a pessoa que me vai apoiar? É a criança que ainda não tem recursos ou é o meu companheiro que está ali ao lado? Então eu preciso de cultivar a minha relação para saber efetivamente que tenho ali a minha rede de apoio. Sim. O casal é a rede de apoio um do outro. Sim, é importantíssimo que eles estejam em sintonia. Que estejam em sintonia e que estejam lá um para o outro. E não só. Quando a criança crescer e se for a vidinha dela, quem é que vai lá ficar? O síndrome do ninho vazio, que poderá ser um tema também para o futuro, quem é que lá vai estar? Vai ser aquele senhor que ali está ao meu lado e que se calhar, sim, mas pronto, aqui falando do pai da criança também, se aquela pessoa que ali está ao meu lado, e eu pergunto-me assim, se calhar, se nestes 20 anos ou 18 anos que a criança cresceu, entretanto vai para a faculdade e a casa fica vazia, o tal síndrome do ninho vazio, aquela pessoa que ali está ao meu lado, de repente é um desconhecido. Porquê? Porque eu não cultivei a relação e deixei de me reconhecer e de reconhecer essa pessoa, isto é, não crescemos juntos. Cada um cresceu para o seu lado e de repente são dois desconhecidos que ali estão e que deixaram, que em tempos se amaram, mas que deixaram de gostar um do outro porque deixaram de se conhecer. E isto às vezes é também, não basta a criança ou o filho sair de casa, que já é desafiante por si só, lidar com isso, não é? O deixar ir, quanto mais de repente a perceber-me que afinal aquela pessoa é um estranho. Sim. Isto é importante. E acho que é interessante depois até falarmos disso futuramente, porque acho que é um tema que também tem muito pano para mangas. Sim. E por fim, também, e nós falaste nas redes sociais, e falaste também na comparação. Sim. E sim, mas usem essa comparação de uma forma consciente e positiva. Isto é, não se vão comparar só
com aquelas mães que mostram só o lado bom. Hoje em dia já existem muitas blogs, aliás, já existem blogs, já existem que falam precisamente dos desafios de ser mãe, mas mesmo, sobretudo para as mães de primeira viagem, que hoje em dia temos muito, já havia no meu tempo, mas se calhar não era tão cultivado, eu já fui mãe há 18 anos quase, mas havia a preparação pós-parto, por exemplo, e a preparação para o parto e depois o pós-parto, e às vezes aí há a possibilidade de criar grupos de outras mães que estão a passar pelas mesmas situações, pelas mesmas fases, os desafios da amamentação, os desafios que para muitas pessoas os desafios das noites mal dormidas, os desafios de como introduzir as primeiras sopas, a primeira alimentação. Já existem grupos de apoio em vários sítios. E se calhar conseguir criar, entrar para ou eu própria criar, ou ter ali uma comunidade de outras mães, que se calhar não vão falar apenas do lado bom da maternidade, mas precisamente dos desafios. Porquê é que isto é importante? Porque me vai trazer a consciência de que aqueles desafios não são só meus. Afinal, é normal haver estes desafios. Uma partilha de experiência. Afinal, há outras mães que têm filhos desafiantes. Afinal, há outras mães que passam noites e noites e noites sem dormir. E está tudo bem. Isto ajuda a aliviar a pressão de que eu não estou a conseguir, mas perceber há outras que também não conseguem. Então, a pressão de querer corresponder a uma determinada expectativa é aliviada quando eu encontro estes grupos. E isso é importante também aqui como uma dica. Mas eu acho que o principal ponto aqui é autocuidado. O que é que vocês precisam para carregar as vossas baterias? Façam. E autoconhecimento, autocuidado, porque se estes dois elementos estiverem bem presentes na vida da mulher, ela vai automaticamente, se calhar, a desvalorizar mais certos comentários, ser menos impermeável à comparação, ser mais impermeável, aliás, menos permeável à comparação, menos crítica consigo, se calhar vai procurar mais ajuda, vai procurar, lá está, redes de apoio, e tudo isso são pequenas estratégias que depois ajudam no bem-estar da mulher e que vai se refletir no papel enquanto mãe. Enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto companheira, dessas formas todas. Autoconhecimento é sempre importante porque nos traz uma consciência daquilo que é importante para nós e das nossas necessidades. Então, se eu para ser uma super mãe preciso acolher as minhas necessidades, esse autoconhecimento traz-me a consciência das minhas necessidades para eu as poder acolher. Se eu não sei que elas existem, eu não as vou acolher, não vou cuidar delas. Então, por aí, acho que é isso. E se calhar é mesmo... Eu finalizava este episódio com esta ideia mesmo de que para seres a super mãe que tu queres ser ou que tu sentes que precisas ser, cuida-te. Cuida-te, porque se tu não fores a tua prioridade, ninguém vai estar bem ao teu lado. Esse é o grande amor da tua vida, não é? Se queres encontrar o grande amor da tua vida, olha-te ao espelho. É mesmo isto. É mesmo isto. Olha, obrigada. Resta-nos desejar um feliz dia da mãe a todas as mães e a ti também em especial. Ainda não sou mãe, mas tu já és. Obrigada. E para a minha mãe também. Sim, e eu para a minha. Claro. E para todas as mulheres da minha vida que muitas vezes também me prestam o papel apoio. De mãe. Sim. E um beijinho grande a todas vocês. E espero que este episódio vos tenha sido, de certa forma, significativo. E que o Dia da Mãe nas vossas vidas seja efetivamente todos os dias com esta consciência e não apenas hoje, no Dia da Mãe, especificamente. Obrigada por estarem desse lado e por nos acompanharem em mais um episódio. Até breve.